Dando sequência, nós ainda estamos no 7º mandamento, não furtar, não roubar, e essa questão da posse de bens, o respeito que devemos ter aos bens do próximo, bem como os nossos, inclui todo o assunto das atividades econômicas. Porque também é furto, também é roubo, quando o poder econômico se apropria de mais daquilo que precisa, faltando então as bilhões de pessoas do planeta que estão aí nessa fase de sua vida, são conduzidos à miséria, à pobreza, devido à ganância pelo poder, pelo lucro, pelo dinheiro. E essas atividades econômicas, quando elas se tornam injustas, a igreja tem toda a missão, todo o dever de pregar a justiça social. É isso que nós vamos ver em poucos parágrafos dessa vez. Nós vamos ver essa atividade econômica e a justiça social do parágrafo 2426 em diante, mas nós só vamos até o parágrafo 2430, porque são assuntos que nós precisamos conhecer de verdade. Olha, essa questão da economia, do poder econômico, isso há milênios existe, e o próprio Senhor Jesus Cristo já alertava aos seus discípulos que não ficassem pensando apenas em acumular tesouros aqui na terra. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, mas, apesar dessas pregações do próprio Deus, dessas normas por Ele estabelecidas, e que a igreja tem a missão de propagar e de alertar e de denunciar quando essas injustiças acontecem, mesmo assim a sociedade dificilmente muda a sua forma de se conduzir, e as pessoas se perdem aí atrás dessas riquezas que são efêmeras, sendo que daqui não se leva nada, Todos nós sabemos disso. Então, é o próprio Deus quem nos avisa. Gente, procure as coisas do alto, o resto vem por acréscimo. Mas vamos ver então o que na sua missão a igreja nos ensina, e está aí, o catecismo da Igreja Católica, que é válido para todo mundo, para toda a humanidade. Vamos começar então sobre essa questão da economia e da justiça a partir desse parágrafo 2426. Vamos ver. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos, aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade, de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. O que a gente aprende nesse ensinamento? De que o mais importante é a pessoa, é o ser humano. Tudo deve contribuir para uma melhor qualidade de todos os seres humanos. Essa é a fraternidade que Deus quer, a solidariedade que Deus determina. Quando, então, a atividade econômica ela se torna
objetivamente a apenas obter lucro, obter poder, e essa ganância faz com que poucos acumulem a maioria dos bens produzidos na face da terra. E a maioria tem que sobreviver com aquilo que sobra, com aquilo que quase que são os restos que caem da mesa dos ricos, quase que como um favor que eles fazem às pessoas com as suas políticas públicas. Então isso já é desordem, isso já é contra aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer é solidariedade, fraternidade. Como a gente sempre diz, porque é a igreja quem diz, há suficientes riquezas no planeta, em todos os tempos, que são suficientes para dar dignidade de vida para todas as pessoas. Isso não acontece devido às injustiças sociais que esses poderosos, que esse poder econômico faz com que essas pessoas sejam escravizadas pelo sistema. Vamos ao próximo. Vamos ler ao próximo parágrafo. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente, a obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar também não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode também ser redentor, suportando a pena do trabalho em união com Jesus, o artesão de Nazaré e o crucificado do Calvário. O homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, carregando a cruz cada dia, na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e de animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. Esse parágrafo faz questão de mostrar como que a igreja dignifica, destaca o trabalho humano. O trabalho é um dom de Deus. Feliz daqueles que têm essas condições de ter esse dom do trabalho. Porque tem tanta gente, por injustiças sociais, mais uma vez falando sobre isso, que não tem emprego, que não tem um trabalho. É claro também que existem pessoas, esquisito dizer, que não gostam de trabalhar. Isso também é antigo. Tanto que é um pecado capital a chamada preguiça. Já São Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, chamava a atenção. A pessoa não quer trabalhar, não quer colaborar, não quer fazer parte da sociedade com os dons que tem de produzir para que os seus bens sejam também um prolongamento, como a gente vê aqui, da obra da criação. Deus deu o planeta Terra para as pessoas continuarem a produzir, e quanta coisa já foi produzida, mas tem aqueles que se põem à margem de toda essa disponibilidade do Criador para com o ser humano e não querem saber de trabalhar, são preguiçosos. Isso também não está correto. Todos nós temos o dever de produzir. Tanto que o próprio Jesus Cristo, Senhor da vida, Deus presente no nosso meio, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne e habitou entre nós, como a gente vê na Anunciação. Ele, toda a sua juventude, desde a infância lá em Nazaré, até cerca de seus 30 e poucos anos, ele trabalhou duramente como sustento da família, junto primeiramente com São José, depois sustentando sua mãe Santíssima, Nossa Senhora, Maria, até ele começar a sua vida pública. Ele foi carpinteiro,
ele trabalhou na construção civil, ele foi artífice, foi artesão, conforme o ensinamento que ele recebeu de seu pai adotivo, nosso glorioso São José. Então ele demonstra em muitos anos de sua vida que o trabalho é digno. E então fica aqui essa recomendação da Igreja de que todos nós também podemos ser santificados pela produção de bens que se destinam não a si mesmos, porque isso seria egoísmo, mas porque todos nós somos interdependentes uns dos outros. Todos nós precisamos, com a nossa produção, servir aos outros e os outros, com as suas produções, também nos servem. É assim que devemos enxergar a beleza do trabalho como um dom que o ser humano recebeu do Criador. Mais 2 parágrafos, leia comigo. No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado ao próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para sustentar a si e aos seus, e para servir à comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica, cada um usará legitimamente seus talentos, a fim de contribuir para uma abundância da qual todos possam aproveitar e para colher, pelo próprio esforço, os justos frutos. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. Então, aqui, primeiramente, nós vemos que cada um pode, e deve tirar do trabalho os meios para sustentar a si. Mas o que acontece? Aí nós vemos outras injustiças sociais, não só com a falta de emprego. A economia, às vezes, ela é satânica, Ela destrói a sociedade quando é mal conduzida por governos corruptos. Mas todo trabalhador teria, falamos assim hipoteticamente, mas é o correto, teria que ter um rendimento mensal suficiente para ter qualidade de vida. E isso nos remete àquilo que nós falamos há pouco, de que no planeta Terra tem riquezas suficientes para todas as pessoas terem uma vida digna, qualidade de vida. Tem. Vêm as injustiças sociais quando o trabalho é mal remunerado. Aí vêm as políticas públicas que fazem com que bilhões de pessoas vivam na miséria e na pobreza. Porque na ânsia, na ganância que o empregador, o empresário, ele que é dono do poder, que tem lucros exorbitantes, aumentando, acumulando suas riquezas, enquanto seus empregados não conseguem melhorar a qualidade de vida porque ganham pouco. É o mercado quem estabelece quanto que um trabalhador deve ganhar, e aí eles vão alegar que é lei. É lei, isso é o teto, isso daí é o que o sindicato estipulou e eu só te pago isso. Não está satisfeito, tem muita gente querendo o seu lugar. Essa é a economia selvagem, o capitalismo selvagem, como também é chamado, que faz com que as pessoas sofram essa situação e são obrigadas a aceitar um trabalho que lhes é mal remunerado. Isso, todos estão cansados de saber quanto que isso é injusto. Salário mínimo mal dá, em nosso país principalmente, para uma subsistência digna de um ser humano. Não deveria ser assim.
Mas, como a gente diz, essa ganância de uns poucos e desses governantes que temos faz com que nós estejamos vivendo esse boom, né, da economia. Toda a economia é o novo Deus. A economia é quem deve ditar, né, os rumos do ser humano. E que cada um se sobreviva, cada um se vire. Praticamente é assim que eles agem. Não deveria ser assim, né? As pessoas, como a gente falou há pouco, têm essa dignidade do dom do trabalho, mas que fosse bem remunerado. Pior ainda, quando o empresário, em mais um jeito de ser corrupto, ele nem paga, nem recolhe os impostos ou as taxas, tarifas que tiram do salário do empregado e não repassam. Ou então registram com um valor a menos, né? Até aceita pagar um pouco mais, mas registra pelo mínimo para não pagar tantos impostos e às vezes nem isso não recolhem depois para o Estado. Tudo isso nós sabemos também que existe, mas é difícil provar, porque as leis são feitas de uma tal forma que essas coisas passam quase que despercebidas e ficam assim apenas, parece que na fantasia, mas na realidade, quanta gente poderia dizer que é assim. Com relação também aos sindicatos, que às vezes nós já abordamos aqui, mas não custa lembrar. Os sindicatos, teoricamente, existem para defender os trabalhadores. Nem sempre também é isso que acontece. E hoje também há leis que os sindicatos até nem têm tanto valor assim, embora continuem não exercendo geralmente o que deveriam fazer em favor dos empregados, mas fica-se de uma forma que o empregado tem que negociar diretamente com o patrão. E aí ele está do lado mais fraco, quando a gente fala, né? A corda sempre se arrebenta do lado mais fraco. O empregado nem sempre ganha, tem ganho de causa nesses debates com os seus patrões. Por fim, nós temos aqui o parágrafo 2430, encerrando esse nossa reflexão de hoje sobre a questão econômica e a justiça social. Mas vamos ver. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que a caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar estes últimos, pela negociação que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social. Os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e, eventualmente, os poderes públicos. Esse parágrafo vem de encontro ao que nós acabamos aqui de abordar, né? Esse diálogo entre empregados e patrões. Como seria bom que se reconhecesse, né, ambas as partes, as necessidades uns dos outros. Mas, às vezes, né, esse egoísmo, essa ganância dos empresários, que, temerosos de verem diminuídos os seus lucros, fazem com que leis sejam aprovadas através de lobbies no Congresso Nacional, junto aos legisladores, para que isso ou aquilo lhe seja favorável. E, geralmente, como é o poder econômico que elege esses que seriam e deveriam ser representantes do povo, acontece que eles legislam em causa própria. Os empregados, então, ficam sempre, né, nesse sofrimento, nessa questão de ser a parte mais fraca. Muitas vezes as organizações sindicais não os representam adequadamente e é assim
que nós temos tantas injustiças sociais em nosso meio devido a essas políticas públicas, porque o governo, cuja missão seria de defender o povo e lutar pelo bem comum, todos nós sabemos que eles não cumprem esse papel, essa sua missão, infelizmente. Mas nem por isso a igreja deixa de denunciar, de avisar, de instruir, porque é o seu papel fazer isso que nós também estamos fazendo aqui dentro desses nossos vídeos, dessa nossa formação que nós estamos levando até você. O Catecismo da Igreja Católica, ele existe desde 1992 nessa nova forma, nessa nova linguagem, para toda a humanidade. E nós aqui estamos querendo que você também o conheça e saiba o que é que Deus quer do ser humano. Isso é o mais importante, porque estar com Deus, estar obedecendo a essas normas divinas, nós estamos, com certeza, com a consciência tranquila. Porque a gente fica e procura sempre ficar próximo de Deus. Próximo de Deus, Ele nos santifica. E esse é o nosso objetivo sempre. Por isso, fique sempre com Deus. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.